Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou Washington Vaz, do PR Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E aí, Lid, como estamos? Te prepara que hoje o episódio é polêmico, meu velho. Polêmico mesmo. Então, a gente não é um podcast de fofoca, mas o tema que a gente já vai falar hoje já rodou nos grupos do WhatsApp, já rodou em rede social, todo mundo tem uma opinião forte e hoje a polêmica é grande. Porque, afinal, como é que vai voltar a corrida de rua? A gente está falando agora sobre um protocolo específico de atletismo para Pernambuco, que pode ser uma luz no fim do túnel para quem está louco para ir para a pista. Mas aí a gente vai discutir hoje se é ou não de concreto uma volta para a gente correr. É isso aí, Lidiane. Muitos aguardam o retorno das corridas de rua. E enquanto alguns organizadores buscavam soluções para a retomada, a única certeza que possuímos é que o formato dos eventos de corrida de rua que acontecem até o dia 8 de março não acontecerão nem tão cedo. É verdade que em alguns estados, vários organizadores se reuniram com o propósito de criar um documento a ser apresentado ao poder público e às suas respectivas federações. Mas, ainda assim, permeiam várias dúvidas. Enquanto isso, aqui em Pernambuco, quem tomou as rédeas de formar este documento foi a própria Federação Pernambucana de Atletismo. E, claro, para debatermos esse assunto, não poderíamos contar com outra pessoa que não ele mesmo, o pai da criança, o próprio professor Daniel Ricardo. Seja muito bem-vindo, professor, e a palavra é sua. Boa noite, obrigado, Washington, obrigado, Lidiane. É um prazer novamente a gente estar aqui falando de atletismo, falando do atletismo de Pernambuco, de tudo aquilo que a gente gosta, né? A ideia da federação é tentar ajudar, tentar contribuir com o atletismo. E a federação ela foi cobrada, né, pela Secretaria de Esporte do Governo do Estado de Pernambuco, dos protocolos que a gente poderia apresentar para, no momento em que houver a flexibilidade, né, para atividades físicas nas ruas, pistas, parques, etc., e nas competições, né, tanto de pedestrianismo, que envolve todas as áreas das corridas, que é trilhas, aventura, montanha, ultramaratona, e tem as competições de pista. No protocolo, eu procurei dividir bem para mostrar um item do outro. Quando você lê um item, está lá escrito o protocolo referente à pista, tanto treinamento como competição, tem os seus protocolos lá na pista. E na rua também tem seus protocolos, né? São até capítulos um pouco maiores, porque na rua existem muitos detalhes, mas sempre em cima dos pilares básicos, que é a higienização, o uso da máscara e o distanciamento. Nós fizemos isso durante todo o nosso protocolo. Então é isso. O começo, né, da nossa conversa, a gente faz um resumo de que é o protocolo. São parâmetros para que a gente não venha a se contaminar ou contaminar outra pessoa, caso a gente esteja com o vírus e seja sintomático, né? Sensacional, professor. Uma das dúvidas que eu tenho, você publicou esse decreto na sexta-feira, dia 12 de junho, mas digamos que esse protocolo só saiu ao grande público mesmo quando o Pernambuco Running fez a divulgação dos 10 principais artigos que compõem o interesse da grande massa, que é a corrida de rua, o pedestrianismo. Embora eu tenha enfatizado muito, deixei bem claro, tanto no texto no site em si, lá no site, onde eu, além dos tópicos principais que eu julguei como principal para a corrida de rua, também salientei lá que o protocolo ele é bem mais extenso. Como você explicou, a Federação Pernambucana de Atletismo, ela envolve não apenas a corrida de rua, mas provas de pista, uma gama de modalidades que muitas vezes o grande público nem conhece, como arremesso de peso, por exemplo. Mas até que ponto você vê esse protocolo como protocolo? Porque muita gente questionou
o protocolo como uma pressão para a liberação dos eventos. Você vê dessa forma que o protocolo é uma pressão ou realmente ele veio em uma boa hora para apresentar ao poder público? Não, porque se fosse uma pressão, eu não diria logo no começo que a gente foi convidado, né, pela secretaria para elaborar o protocolo, assim como todas as federações foram convidadas para elaborar os seus protocolos, né? No começo, a gente fica meio tenebroso, porque o protocolo de saúde exige uma autoridade da área de saúde, principalmente o infectologista. E a federação ela não tem esse recurso para ter esses profissionais. Então, isso tornou um trabalho muito árduo, muito sofrido. Eu trabalhei foram 5 dias direto no protocolo, pesquisando, lendo os protocolos do COB, da IAAF, protocolos americanos, protocolos europeus, e trazendo para a nossa realidade, né, para o nosso dia a dia. É claro que eu não sou especialista, não vou dizer que eu estou um protocolo perfeito, mas eu encaminhei a médicos amigos meus, médico da Confederação Brasileira, que viajou comigo para o Sul-Americano em janeiro, em Guayaquil, e encaminhei para o Dr. Fábio, né? E aí o Dr. Fábio avaliou, gostou do protocolo, disse, não, está muito bom, me indicou mais 3 itens para colocar, eu acrescentei ao protocolo e encaminhei para as autoridades e coloquei nas redes sociais da federação, no site. Você mesmo, Washington, do Pernambuco Running, pediu autorização a mim para divulgar, eu disse, pode divulgar. O protocolo ele segue com uma calma, para que as pessoas percebam que a gente não está longe de terminar esse confinamento, né, que a gente está vivendo. Né? Nós começou no dia 15 de março, 15 desse mês, foi ontem, né? Já fez 90 dias. Né? 90 dias então, certinho sem corridas. Então, nós estamos há 3 meses e 1 dia, né, em isolamento. A princípio, as competições, a gente vai ter que realmente estudar dia a dia, né? Eu estou louco para ver a primeira competição, né, quando for liberado, né, como vai ser. Todos estamos, professor. Isso. Mas o principal que nós vamos ver muito das primeiras competições é a responsabilidade. Se for liberado um evento para 500, ele tem que encaixar aquele evento para 500 que não se inscreve, e nós ia causar, de repente, uma avaliação já veio a liberação do comércio, né? Liberando o comércio, e tem a liberação aí do futebol, que é um esporte de contato. Eu acho que estamos bem perto de ter a notícia do governador, né, do decreto aí, para voltar às atividades. Nesse protocolo, a gente tem a previsão do pré, o durante e o pós-corrida. Não dá para conjecturar muito como é que vai funcionar, mas a gente tem uma grande ideia de como pode ser o evento, mas só vai saber no primeiro. Aí, qual é a posição da FEPA diante do lançamento desse protocolo e do primeiro organizador que vier? Ele tem que cumprir, pelo que eu entendi no protocolo, todas as regras têm que ser cumpridas, ou ele não terá autorização. Essa fiscalização vai acontecer antes do evento. Algumas coisas a gente só vai saber quando o evento acontecer. Vai ter alguma punição se por acaso ele não fizer tudo corretamente durante o evento? Como a entrega de medalha, houve aglomeração. Ele vai ter alguma penalidade? Qual é a ideia da FEPA para essa fiscalização? Como um órgão, a FEPA fiscalizar, vai preencher o seu relatório, vai entregar também às autoridades, e dependendo do grau que a pessoa descumprir, a punição é não ser liberado outro evento daquela pessoa, no mínimo, ou mais, né? O organizador ele pode responder criminalmente, porque se o protocolo 500 pessoas e o organizador colocar lá 1.000 pessoas,
né, ele está descumprindo uma lei. E aí tem lá os artigos, as coisas que ele vai responder judicialmente. E com relação à federação, ela também pode puni-lo, não liberando mais o evento dele, porque o organizador não quer fazer uma corrida e acabar, ele quer fazer uma corrida e todo ano repetir. Então é isso, eu acho que vai depender muito da seriedade das pessoas e dos organizadores. O distanciamento, ele é fácil de fazer desde que você tenha o limite certo de inscritos, você tenha aquelas grades para... Eu coloquei lá no desenho o fechamento, o pessoal para trabalhar, né? Os staffs no momento certo. Então, dá para andar um evento nesse nível se o organizador realmente quiser fazer algo dentro de uma regra que não é anormal, mas fazer um bom evento. Um dos maiores problemas, né, para se liberar um evento de massa, N formas de se fazer arena para a quantidade de inscritos que o organizador vai pretender colocar de acordo com a norma e com o que determinar a flexibilidade. Então é isso aí. Eu acho que não tem um bicho de sete cabeças. Tem sim, é um trabalho profissional. Dentro do protocolo lançado pela federação, a gente tem muitas recomendações, que é a parte, eu acredito que seja a parte do carinho do professor Daniel com o atleta. Por quê? Quando a gente tem que separar o que é da federação e o que é obrigação do atleta. Nesse zoom, quando esse protocolo saiu, houve muitos comentários de que a federação tem que fazer isso, a federação tem que pressionar para abrir ou fechar. Na verdade, não é assim que funciona. Existe uma parte que é da federação, que é cuidar do evento e do atleta dentro do evento. Um dos pontos que eu quero lembrar é a entrega de kit. Ouvi muita gente comentando que a entrega de kit não seria segura, porque como é que vai acontecer dentro de uma Centauro? Essa parte não faz parte da federação, essa parte faz parte da organização. E a federação recomenda que evite... Mas está no protocolo. Está no protocolo como recomendação, é isso mesmo, professor. Evite ambientes fechados e ambientes arejados, que é o que o próprio comércio está sendo indicado a fazer nesse momento, não evitar o ar-condicionado e sempre em ambientes abertos. A entrega de kit a gente já sabe que por si só é polêmica, quando se trata da Covid-19, porque ela aglomera. A gente vai buscar kit com os amigos e conversa, tira foto. Alguns eventos têm um banner, que também vai vir de bom senso do evento, de evitar qualquer forma que as pessoas se aglomerem. Aí é preciso o atleta entender. A federação ela cuida do atleta no momento que ele passa pelo pórtico para participar do evento. Antes dele, não tem relação. Mas nos protocolos, eu coloquei bem que o seguinte, que se o organizador vai ter que mostrar todo esse planejamento à federação para poder ter o PERT, né? E como será feito as inscrições, toda essa parte, ele precisa mostrar o seguinte, bom, eu tenho um evento para fazer dentro de um estado de pandemia. Eu tenho um evento para fazer, que o governador liberou aí para 100 pessoas, eu tenho esse evento para fazer. Aí ele chega na federação e ele vai mostrar como vai ser feitas as inscrições. Internet, beleza, contato da pessoa, direto com o celular dele ou com o seu computador, faz a inscrição. Informa o seu tempo líquido, aliás, o seu tempo de uma prova oficial que aconteceu nos últimos 12 meses. O organizador vai buscar esse tempo e vai classificar ele para a largada dele de acordo com esse tempo. Aí o organizador vai me mostrar. Vai ter ele sendo iniciante, vai ter uma baia para ele. Aí é que está. O que é que o organizador vai fazer? Fechou as inscrições. Eu tenho uma corrida para 100 pessoas, eu tenho 10 aqui que é iniciante. Então, mas meu pórtico dá direito à largada de 10. Então, eu vou ter 10 filas de largada, né? Em sequência de ondas por tempo. Eu pego um daquele que não tem tempo, coloco lá na primeira fila, um na segunda, um na terceira, um na quarta, um na quinta, um na sexta, distribuir. Porque a ideia da fila é não botar, eu vou botar todos os atletas do mesmo nível para correr, para largar na primeira fila.
Não, porque aí ele vai correr o tempo todo junto. Se a ideia no momento é o distanciamento, é criar a situação, a ideia do protocolo foi criar a situação para que o atleta ele possa fazer a corrida dele e arriscar-se menos possível. A fila, como ela vai ser montada? Bom, o organizador tem lá, vamos dar um exemplo, vamos pegar um exemplo de uma corrida de 100 atletas. Que eu tenho 10 atletas que têm tempos de 30 minutos. Então, eu coloco um atleta em cada fila. Eu tenho 10 atletas que têm tempo de 35 minutos. Eu coloco um atleta em cada fila. Eu tenho 10 atletas que têm tempos de 40 minutos, os 10 quilômetros. Coloco um em cada fila. Tenho 10 atletas, temos atleta feminino, coloco uma em cada fila. Né? Então, aí você vai distribuindo. Né? Eu sei que na vida é muito difícil a gente conseguir a perfeição, mas dá para o organizador conseguir fazer filas heterogêneas, ou seja, quando largar, são atletas que são ritmos diferentes. Eles não vão correr. Se ele correr no ritmo do outro mais forte, ele quebra. E o outro mais forte, se correr no ritmo mais lento, ele também quebra, porque o atleta de alto nível, se você reduz demais seu ritmo, por exemplo, se você reduz 5 minutos no seu ritmo, você não consegue sair dele, é como se ficasse automático até o fim. Né? Então, como é uma corrida por tempo líquido, cada um vai sair no seu ritmo. E quem for sair no ritmo do outro, quebra. Então, a ideia é fazer o seu ritmo, o seu pace. Essas provas serão com caráter amistosas, porque foi verificado lá no protocolo, eu não lembro qual é o artigo exato, mas no artigo dizia que a FEPA orienta que para esse período de pandemia ou pós-pandemia, as provas sejam realizadas em percursos únicos. Ou seja, circuito das estações, se corre, se tinha a prova de 5 e 10 quilômetros, ela passará a ter apenas ou 5 ou 10. Como vai ser definido para os organizadores que realizaram as inscrições, organizadores e corredores? Porque, por exemplo, eu estou inscrito no circuito das estações da etapa outono, para 10 quilômetros. Pelo que eu entendi, você vai preferir que a prova seja apenas de 5 quilômetros. Como é que a prova também no circuito das estações vai definir que aquele leque de 3 mil pessoas, de repente, só vai ficar 200? Como é que vai ser tudo isso? Veja só. Veja que é uma pergunta que ela entrou por um nível e saiu pelo outro. Ou seja, nós dependemos, primeiro, a gente depende do que diz a flexibilidade, né? O que é que o governador vai dizer e a quantidade do evento e tal, essas coisas. Esse protocolo foi criado para um evento dentro da situação em real que nós vivemos agora. Né? Não é a situação real do atletismo. Eu torço muito para que, sei lá, a julho ou agosto, a gente tenha eventos liberados totalmente, porque a partir do momento que o evento for liberado totalmente, morreu como dizer assim, o Brasil vai conviver agora, assim como os outros vírus, esse vírus, né? Mas a gente não tem mais aquela ameaça de infecção por massa, essas coisas todas. Então, os eventos vão voltar tudo ao normal, o protocolo deixa de existir, talvez mantenha ainda a solicitação de regras, essas coisas. O resultado do tempo líquido, ele estabelece, pronto, eu tenho 100 atletas na prova. Eu não vou falar do circuito da estação, porque ela, nesse momento, eu falei hoje com o organizador de uma grande prova de Pernambuco, né, uma das maiores, o maior, sei lá, eu não vou dizer quem é, e eu disse a ele, olha, vai depender muito do que vai ser a flexibilidade, né? O que é que vai? Se vai ser para 500, para 1.000, para 8.000, para 10.000, isso tudo vai depender do que vem nas normas. Né? No momento, não tem nada, então a gente não pode liberar nenhum evento. A partir do momento que for liberado, a gente vai saber, vai liberar para qual evento? Vai liberar para 500, então eventos até 500. Por que se nós temos
Ainda a regra do distanciamento. Nós não podemos chegar e dizer assim, não, vamos liberar 2 provas. A prova de 5 e a prova de 10. O que é que o organizador vai ter que fazer? Ele monta a estrutura dele, ele vai ter um custo a mais. Ele monta a estrutura dele para o sábado e para o domingo. Faz uma prova no sábado e outra no domingo. Foi o que eu falei para essa pessoa. Eu disse, olha, dentro desta realidade, o que você pode fazer é fazer 2 provas. Uma no sábado e outra no domingo. Você vai usar a equipe de apoio todinha, toda a parte do pessoal da prova, 2 dias. Ou de manhã e de tarde, dependendo da quantidade. Você pode simplesmente fazer o seguinte, vou fazer a prova dos 5 quilômetros à tarde e a de 10 quilômetros de manhã. Porque dependendo também, a gente depende de iluminação, então bota a prova de 10 quilômetros de manhã e a prova de 5 à tarde. Isso aí o organizador vai ter que me mostrar um plano. Professor, nesse ao longo desses anos de experiência, a gente viu um exemplo no Pair Running de uma corrida que aconteceu em vários dias. Em 7 dias, se eu não me engano, né, Washington? Seria ideal que a gente tivesse um tanto tempo e tanto espaço para todo mundo realizar o sonho de passar pelo pórtico tranquilo e pegar a medalha. Mas, na sua experiência, há como ocupar tanto tempo de uma pista em Pernambuco? Na capital é difícil. Porém, vamos dizer o seguinte, Caruaru, tem o autódromo de Caruaru. Eu fui lá acompanhar a prova de Eduardo Granja, que ele fez lá o Caruaru Night. Isso, Caruaru Night. Pronto, eu fui a essa prova. Então... Em Caruaru, até o próprio aeroporto de Caruaru também dá fazer uma boa prova lá. Fechado. Pronto, dependendo, ele precisa saber se vai ter decolagem ou aterrissagem de algum avião. Pronto. Então, é assim, depende do ambiente. É claro que a capital tudo é de mais difícil. Porque na capital nós temos aqui milhões de pessoas. Né? Nós temos que conviver com os carros, com o pedestre, com as ruas lotadas, né? Com os cruzamentos. Há menos fatores. Então, a gente não pode dizer assim, vai isolar uma área aqui, vamos pegar a Via Mangue, isolar ela. A Via Mangue, ela é a via de saída do shopping. Então, no dia de domingo, ela é só liberada até meio-dia, porque depois do meio-dia começa o shopping. Aí os eventos não podem ficar na Via Mangue. Você vê que a maratona teve que se ajustar para passar na Via Mangue. Ela largou às 5 horas, porque ela não podia passar de meio-dia. Né? Então, a gente tem toda uma discussão com relação a onde vai colocar a prova, qual o tempo que pode ser usado ali naquela área. Né? Na região metropolitana, numa prova desse caráter, eu imaginei na Arena de Pernambuco, né? Que ali já teve prova de 5 km, dá para entrar dentro da arena. Pronto. Ali, e dá para manter uma semana tranquila ali. Pronto. Tem um escapamento para ser feito. Aí, quem organizou uma prova lá grande foi aquele pessoal do Cross Urbano, né? Cross Urbano teve uma prova... que fez até largada, ela teve largada por faixa etária. Né? Isso, por faixa etária. Mas também teve uma prova, foi... A prova do hospital também, do câncer, se eu não me engano, teve uma prova lá, em 2015 ou 2016. Foram duas grandes provas. A última mesmo foi o Cross Urbano, que utilizou realmente toda a estrutura da Arena de Pernambuco. Mas, professor, como vai ficar nesse tipo de prova, nesse momento de pandemia ou pós-pandemia, o caráter da classificação dos atletas de elite para índice, etc. Como vai ficar? Olha, o percurso, isso foi debatido dentro do grupo de presidentes de todas as federações do Brasil, que é o grupo da CBA lá. E aí se levantou, quando eu coloquei lá o protocolo, o pessoal levantou essa discussão. Aí eu disse, olha, é o seguinte, o que diz a regra? A regra diz que é para um atleta puxar outro? Não. A regra diz que é largada e chegada, certo? Nós temos a largada e a chegada. A regra diz que o percurso tem que ser medido oficialmente. Medimos o percurso oficialmente.
Tem muito organizador que não quer gastar 300, parece que 350 para medir um percurso oficialmente. Ele prefere pegar uma moto e medir lá, aí fica faltando, às vezes, 500 metros, 200 metros, às vezes passa 200. Então, essas coisas que o organizador ele acha que é custo para a planilha dele e, no fundo, ele está prejudicando o próprio evento dele. Ele podia estar ali com um evento bem melhorado, distância oficial e tudo mais. Com relação ao tempo, tendo o árbitro, né, da federação lá no local, um delegado da federação para ver o andamento da prova, tendo o árbitro no ponto de retorno, né, com o tapete do chip, tudo direitinho, para que o evento, o atleta ele consiga correr sem nenhuma ajuda, sem nada, isso aí é tranquilo, vai oficializar o resultado, porque o resultado sai na lista final. Quando terminar o evento, sai a lista e o computador dá a classificação pelo menor para o maior, né? Então, eu não vejo empecilho nenhum com relação à classificação. Acho que talvez o problema que tenha na classificação é que agora a disputa na pista, durante pelo menos esse curto período, não seria mais atleta com atleta, é atleta com cronômetro. Talvez esse seja um probleminha para alguns atletas de elite, né, competirem, porque você não tem o ânimo de ultrapassar alguém, que você não está vendo alguém. Você vai ter que ser bom para si mesmo agora. Mas a corrida ela sempre foi você contra o relógio. Quem faz o menor tempo é o campeão. Eu sempre disse isso para o meu atleta. Eu digo, gente, a corrida ela é você contra a sua marca. Eu não vou treinar você para vencer fulano. Eu vou treinar você para fazer o melhor tempo. Se fulano fizer o melhor tempo, ganha. A estratégia de prova, ela é importante, mas o fundamental no treinamento e na conscientização do atleta é que você tem que treinar para melhorar seu tempo. Não é para vencer o outro. O outro será vencido se você fizer o melhor tempo. Então, quando o atleta percebe isso, passa a treinar assim, ele treina melhor. Ele não treina psicologicamente aperreado, nervoso, discutindo com os outros. Não, porque ele passa a treinar e fazer o resultado daquilo que ele fez. Quando chega para o treinador vai fazer um teste com o atleta. Teste de 3.000, faz um teste de 5.000, aí vê o tempo do atleta de 5.000. Beleza, nós temos uma prova de 5.000 daqui a 3 meses. Eu vou passar uma planilha de treino para você, e o seu tempo hoje foi 15 minutos nos 5 quilômetros. Nossa meta é tentar baixar de 15 daqui a 3 meses. Então, a nossa projeção é baixar aí, por exemplo, 10 segundos. Então, a gente fazer 14 e 50. Então, aí vai treinar todas as valências do treinamento, né? A parte de capacidade aeróbica, de resistência, a parte de potência anaeróbica, lática estendida, etc. Então, a parte de fortalecimento geral, fortalecimento específico, nutrição, hidratação, repouso, vai ter tudo isso dentro daquele planejamento. Depois de 3 meses, o treinador leva o atleta para a pista e vai avaliar o trabalho dele, o trabalho que ambos fizeram, tanto o treinador como o atleta. Por isso que numa prova desse tipo aí, eu não vejo assim, mas tudo bem, você está correndo no momento em que é uma nova realidade. Para esse momento, a partir do momento que for liberado normalmente os eventos, shows, tudo, a partir do momento que for liberado o show, não há por que eu ter que seguir o protocolo. A própria federação vai ver, olha, houve a liberação, hoje já tem show, hoje já tem torcida de futebol nos estádios lotados, tudo. Então não há mais para que eu vou dizer assim, não, mas a federação vai manter o protocolo. Não
pode. Tem que ter consciência e razão. É um momento. Apenas nós estamos vivenciando um momento. Talvez o final do isolamento, ou talvez ali, eu não sei, as autoridades é que vão determinar o momento exato. Né? Então vai chegar o momento em que nós vamos voltar tudo normal, o oba-oba, aquela festa. É aí que a festa vai ser boa. E agora, deixa eu fazer um comentário, Washington. Porque vai ser muita festa. Vai ser muita festa. O Washington vai se agarrar com o Portal e com o senhor para dar muito abraço. eu disse a Romeu Showman que quando ele começar a fazer aquela contagem regressiva, 5, 10, todo mundo vai chorar. Meu amigo, eu vou começar a tremer, eu vou começar a chorar, eu vou abraçar. Não pode abraçar, Etis, não pode abraçar, esquece. Mas eu vou ficar muito emocionado. Depende. Hoje, talvez, nesse sistema de protocolo aí, o Romulo vai ter que se adaptar, né? Ele vai fazer as largadas, tendo mais espaçamento ali para poder... Né? Agora, ele vai poder falar... 50 e 100, né? Ele vai poder falar o nome de todo mundo que está ali na largada e tal. Para ele vai ser ótimo. Veja, eu acho que tudo tem seu lado bom. A gente teve alguns problemas com a arbitragem. Se não pode todo mundo passar ao mesmo tempo, vai cada um passar pelo seu tempo líquido. Isso vai evitar coelhos, porque não pode mais correr lado a lado. Vai evitar que alguém diga que não, foi um erro de arbitragem na hora que eu passei primeiro pelo portal. Não vai ter mais isso. É você e o cronômetro. Tudo tem um lado bom, não? Eu acho que, olha, nas provas que tiveram a arbitragem e tiveram o chip, não teve problema. O problema que aconteceu numa prova ano passado foi que a atleta ela não aceitou o resultado, quer dizer, o que determina a regra. Isso foi adiado o julgamento, né? A federação foi chamada, o organizador. Nós vamos mostrar lá para o juiz o que é a regra, o que diz a regra, né? E se todo atleta não gostar do resultado, então não precisa de árbitro, né? A gente tira os árbitros e faz de todo jeito, porque isso é no atletismo em tudo. O futebol, tira o árbitro do futebol, vamos aqui no grito. Quem gritar mais ou quem der mais burro aqui, resolve a parada. Porque o esporte, ele tem regras, e o árbitro, ele não vai lá para prejudicar, principalmente na federação, porque eu gosto muito do atletismo por uma coisa, porque aqui, dificilmente eu encontrei na minha vida um árbitro querendo prejudicar um atleta. O atleta ele vai fazer o resultado, então é isso que importa. Agora, se ele fizer o resultado dentro da regra, beleza. Agora, se ele chegar... nós temos duas regras básicas na corrida. O atleta deveria aprender isso desde o primeiro passo, quando ele começasse a fazer corrida de rua. Primeiro, pace. O que diz a regra do pace? Pace é quando você recebe a ajuda de outro, através de alguém ficar à sua frente quebrando o vento, alguém ficar indicando para você quem está atrás de você, ficar puxando os ritmos e dizendo olha, me segue essas coisas. Ou mesmo sem falar, basta você estar ali de uma forma que você mostre que você está dando o ritmo para aquele atleta. Isso é caracterizado o pace. Atleta masculino com atleta feminino. Quando antigamente existia muito, aliás, praticamente não existia essa infração de regra do pace, porque só era uma prova, só era uma distância só, as corridas. Toda a corrida de rua só existia 10 km, 5 km, meia maratona, maratona, não existia esse negócio de colocar 3, 4, 5 corridas numa só. Então, quando fez isso, o que aconteceu? Não se pôde mais largar o feminino separado, que antigamente se largava o feminino separado. Botava as meninas todas para frente. Né? Nos anos 80 era muito assim. A gente ficava esperando o que o organizador ia dizer. Se as mulheres iam largar depois ou iam largar antes. Mas como era sempre, botava as meninas para frente. Botava as meninas todas lá para frente, largava. E 5 minutos depois, largava o masculino. Mas hoje existe a prova de 5 quilômetros que se você for fazer uma largada do feminino com 5 minutos, já está chegando
atleta na hora que está largando ainda aquela massa. Eu gostaria de perguntar, professor, aproveitar a oportunidade com você, o pai da criança, e um dos tópicos que você colocou aqui no protocolo, eu estou até com ele aqui aberto, e se trata das provas e treinos em pista de atletismo. A gente sabe a importância que tem o Santos Dumont, o atletismo pernambucano, não só o Santos Dumont, mas também a pista do bairro da Caiara, se não me engano, a pista do Caiara. A gente sabe bastante da importância desses equipamentos para o atletismo pernambucano, mas a gente também sabe que se eles estão fechados, é por uma determinação maior. Existe hoje a FEPA que utiliza esses equipamentos para as provas de pistas, treinos amistosos, competições amistosas. Eu gostaria de saber qual hoje, a autonomia da FEPA para determinar que um equipamento pode ou não ser utilizado em momento de pandemia. Porque a gente está vendo aí os treinos das equipes de futebol sendo retomados, e enquanto isso a gente vê atletas de atletismo treinando nas ruas. As ruas não estão proibidas. As ruas não estão proibidas, os campos, as várzeas também não estão proibidas. Eu acompanho a equipe do Bingo Corridas, por exemplo, treinando continuamente em Garanhuns, porque lá no interior há condições para fazer isso, assim como o pessoal da Associação Petrolinense de Atletismo, a APA, uma grande equipe que tem em Petrolina, grande clube de atletismo, um dos mais importantes do Brasil. Mas como você vê na questão aqui no Recife, os atletas do Recife, você tem autonomia para liberar um equipamento do governo do estado, por exemplo, Santos Dumont? Não, eu vou ser sincero a você, a gente tem que, como um órgão, a gente precisa respeitar a hierarquia. Então, se o governador, porque o Santos Dumont é um parque, né? Ele antes era só pista, mas existiam os outros equipamentos, né? A quadra, a piscina, essas coisas, mas depois transformou-se em parque. Parque e Centro Esportivo Santos Dumont. Né? Então, é preciso ter a liberação dos parques, e é isso que eu venho falando. Essa semana eu já vi, né, nas matérias de jornal, etc., alguns toques a respeito de que haverá a próxima flexibilização, será de parques, praias. Não está muito longe de a gente ter aquele equipamento, né, para ser utilizado pelas equipes filiadas à Federação Pernambucana de Atletismo. Lá trabalha duas equipes grandes que brigam pelo primeiro lugar nos campeonatos, que é o Sport, Clube do Recife, o responsável, o coordenador geral é o professor Daniel Gonçalves, e a PPD, que o coordenador geral é o professor Abraão Nascimento. Essas duas equipes, elas têm um percentual grande de atletas para a seleção, e várias categorias, né? Sub-16, sub-18, o adulto, né? E tem medalhas em brasileiros. No caso de Petrolina, eles estão na luta para a construção lá da pista de atletismo, né? Já foi aprovado o projeto, tudo direitinho. Então, na fase de captação, a APA, para que ela possa investir, ela não tem só o esporte olímpico, mas também o paralímpico, né? E trabalha toda aquela região do interior. E na parte do Santos Dumont, Caiara, tudo vai depender realmente da flexibilização. Se caso nesse final de semana sair alguma coisa, nós, a partir da próxima semana, nós já vamos ter aquele equipamento funcionando para as equipes de Pernambuco, né? Também temos em Caetés uma equipe forte, que é a ACF, que é de Roberto, o treinador que revelou Keila Costa, né, para o Brasil e para o mundo. Né? Como tu falou lá no início, o atletismo tem várias modalidades. Né? Na prova de lançamento, nós temos 3 tipos de lançamento, que é o lançamento do disco, o lançamento do dardo, o lançamento do martelo. Temos o arremesso, que é o arremesso de peso. Na prova de salto, nós temos 4 tipos. Salto em distância, salto triplo, salto em altura e o salto com vara. Né? Aí vamos para as provas de pista. Aí na pista nós temos 100 metros rasos, 200, 400. Aí tem os 100 com barreira para mulheres, 110 com barreira para homem, 400 metros para homem e mulher. Tem os 800 metros, que é para homem e mulher, 1.500. Né? Depois vem os 3.000 metros, com um obstáculo.
né, que tem o poço, tem aqueles obstáculos na pista, né, para que o atleta ou os 3 mil com obstáculos. Tem os 5 mil metros, 10 mil metros, a marcha atlética. Então, são muitas provas. No campeonato, a gente faz ele em 3 etapas, manhã e tarde no sábado e domingo de manhã. Esse tipo de campeonato é bem apertadinho. Ele está indo uma prova, entrando outra, entrando um lado, entrando outro, porque são 44 provas para acontecer ali. Ainda esqueci, tem os revezamentos também. 4 por 100, 4 por 400, que aí o bicho pega. Né? Então, nós trabalhamos num campeonato desse com 90 a 100 árbitros dessas 3 etapas, quando soma. Então, só de pessoal trabalhando lá, chega a 120 pessoas no campeonato. É por isso que o campeonato custa tão caro. O campeonato, hoje, na faixa de 10 mil reais, né, que a gente paga lá para poder fazer o campeonato. E nós não cobramos. A gente não cobra inscrição, feito corrida de rua. Ou seja, esse protocolo abrange muito mais que uma corrida de rua no sábado ou no domingo. Há um leque de profissionais por trás e atletas que depende da reabertura dessas atividades. Não é somente a corrida de rua, tem também os atletas que aguardam as competições que valem índice para sul-americano, pan-americano, índice de jogos universitários e vários outros campeonatos tão importantes. Inclusive, olha, e tem mais, esses campeonatos, eles dão direito à Bolsa Atleta. Né? Então, aí tem a Bolsa Atleta do Estado, a Bolsa Atleta Federal, o time PE, né, que eu tenho divulgado nas redes sociais. Eu quero aqui elogiar o Estado por contribuir com essa bolsa para os atletas. Né? Nós temos vários atletas nossos na Bolsa, tanto na Bolsa Atleta como no time PE. Ainda tem aquele outro programa lá que leva o atleta para treinar 1 mês e falar e aprender inglês fora do Brasil. Né? Então, são coisas que contribuem, que ajudam muito o atletismo, que não existe somente o atletismo de rua, mas existe o atletismo de pista também. E esse são milhares de pessoas. Nós temos núcleos pelos interior, né? Tem Arco Verde, Salgueiro, Ipubi, Oricuri, tanta cidade que tem Pesqueira. Corrida, toda cidade tem corrida, pode ficar certo disso. Né? É uma pena que muitas cidades elas não sabem da importância que é oficializar a prova. Né? Principalmente o seguro, né? Que nessa época de pandemia vão cobrar assim, dos organizadores essa parte que está nas normas das corridas de rua. Entendeu? Então, a intenção da federação é ajudar, é procurar, graças a Deus, se a gente fizer um levantamento, eu assumi em 2017, de 2017 para cá, o quanto o nosso atletismo ele tem evoluído pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo incessante. Trabalho 14 horas, trabalho às vezes 16, 18 horas por dia. Nessa pandemia, o que eu tenho trabalhado na parte burocrática do atletismo, 14, 16 horas, quase todo dia. Né? Então, de 2017 para cá, nós pulamos de 20 corridas oficiais para 86 corridas oficiais. Somando tudo com pista e de rua, nós temos hoje uns 120 eventos. Espero que em 2021 a gente vai bater esse recorde, porque a ansiedade do povo é muito grande, né? E a corrida de rua, ela veio para ficar, ela não veio para se acabar, ela veio para ficar cada dia mais forte, né? Um legado que o atletismo trouxe, que vai ficar por muitos anos. E espaço para todos trabalharem, né? Tanto a nível de mídia, como de preparação, como de organização, e etc., de locução, tudo mais. Eu acho que corrida de rua e o atletismo é tão grande que, se você for falar só de atletismo, todos os dias você tem assunto. Né? Você tem assunto de rua, você tem assunto de pista, você tem assunto de todo jeito. É o meu sonho ter uma página da federação, um programa voltado exclusivamente para o atletismo. Esse é o meu sonho. Eu já tentei várias vezes, aí estou amadurecendo isso aí para ver se eu consigo fazer com que o atletismo ele tenha esse programa voltado para todas as áreas do atletismo.
porque espaço tem demais. Você faz nós estamos com 1h04 falando de um protocolo, mas você vai falar e nem falou dele todo. Você chama Lula aqui, você passa 1 hora, nós não chegamos nem a metade. Você chega aqui, vou chamar um ultramaratonista. Você passa aí 1 hora falando de ultramaratona com um ultramaratonista. Vou chamar um corredor de 5 km. Vou chamar um iniciante. Eu vou chamar um locutor para falar aqui sobre corrida. Então, o atletismo ele é muito grande. Ele dá pano para manga para se falar dele semana toda. Se a gente se juntasse, todo mundo, dava para a gente ter só atletismo falando. Olha, você tem o Pernambuco Grande, tem tanto de grupo aí que fala de corrida. Se a gente conseguisse alinhar esse povo todo e colocar numa plataforma, a gente tem tanta gente aí boa falando, dá para se falar só de atletismo? Dá. E tem público para escutar. Isso é uma coisa que eu sempre me questionei. Por que a gente fala tanto de futebol quando a gente tem 3 times? Na verdade, a gente só tem 3 em Pernambuco, grandes. E a gente não pode falar de corrida quando a gente tem 5 corridas no mês, mas a gente não fala nunca na mídia. Eis um grande questionamento que eu tenho. Tem uma perguntinha ainda para o senhor sobre o protocolo, rapidinho, antes que acabe o meu tempo e o Washington me expulse. De tudo que eu li aqui, eu não vi sobre a máscara na corrida. O senhor está esperando alguma mudança na OMS ou não vai correr de máscara? Não. No protocolo eu coloquei a máscara, mas não coloquei ela exigindo na prova, né, durante a prova. Isso vai depender muito do que vai sair aí para frente, né? Como está sendo o treino de futebol? Eu ainda não acompanhei como está acontecendo, mas parece que pelas imagens que no futebol está sendo livre. Como eles estão, todos foram testados, estão usando maquinários individuais com higienização própria, eles mesmos estão fazendo, e não estão treinando de máscara. O que foi colocado no protocolo ali era o seguinte, que o atleta ele iria andar de máscara, tudo bem, quando chegasse na hora da largada, ele colocava a máscara dele dentro do saquinho, fazia o percurso, chegava, colocava de novo, ia para descontaminação e em seguida pegar a medalha, o kit, lanche e seguir o seu caminho. Né? Não ia haver concentração para pódio, porque o pódio ia ser depois, né? Que a pessoa ia finalizar o evento, os 3 mais rápido. Bom, aquela massa toda não ia ficar e nem iria ser. Por exemplo, o pódio ia ter que ter uma distância de 2 metros. Era isso que eu queria perguntar também dos pódios. Como é que ficaria? Você pode fazer um pódio. Para dar 2 metros de distância para cada um, é só usar o pódio mais largo. O Plimp, por exemplo. O Plimp ele tem 2 metros. Aqueles que faz aquelas estruturas de... eu esqueci o nome dele, que a maioria dos organizadores usam, para fazer o palanque. Isso daqui é 1 metro por 2. Então, se você colocar um no centro mais alto e 2 nas laterais, você tem 2 metros de cada um. Então, vai dar exatamente a distância de 2 metros de uma pessoa para outra. Ou faz a premiação, um só sobe no pódio, depois sobe o outro, pronto, acabou. O resto é tudo dentro daquela parte de higienização. Tudo passando, o organizador vai ter que mostrar, eu vou fazer isso, aqui. Aí a federação vai ver se está tudo dentro do limite de segurança, dá o pé para a realização daquele evento. Estamos chegando ao fim e a única pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. No primeiro podcast que nós fizemos juntos, você se mostrava uma pessoa muito contundente nas suas opiniões particulares e pessoais, que não tinha condições de fazer prova no momento, defendia o isolamento social. Passados 1 mês e com esse protocolo em mãos, você ainda acredita que o isolamento social nesse momento é vital? Ou você acha que prova só mesmo quando as autoridades públicas vai ser definido que pode ou não realizar a prova? Porque quando eu divulguei o protocolo, muitas pessoas disseram que não há condições alguma de realizar eventos nesse momento. Devido a vários fatores. Muita gente com medo, idosos, por exemplo.
Uma pessoa da sua idade, por exemplo, vai pensar 2 vezes se vai realizar ou não a prova, mesmo que seja uma prova de 100 pessoas, porque qualquer aglomeração é motivo para você ter o contágio. Qual a sua opinião a partir de agora? Agora você tem protocolos em mãos, protocolos que foi, como você disse, foi analisado por médicos, especialistas, foi apresentado à CBAT e agora está sob apreciação do nosso governo do estado, do governador Paulo Câmara e seu secretário de saúde. Qual é a sua opinião hoje, para a gente finalizar esse podcast Papo Corrida? Bom, a minha opinião é o seguinte, eu, por mim, realmente esperaria até o fim, né, da pandemia, etc., sem problema nenhum. Mas como eu não posso ser o dono, né, de toda a verdade, eu tenho que seguir as normas. Então, para mim, as autoridades elas liberaram o esporte de contato, né, o futebol. Está certo, foi testado, tudinho. Dentro do protocolo, eu coloquei que precisava o organizador comprar o equipamento de medição de temperatura, né? Além de todos os cuidados de higienização, etc., que está lá no protocolo. Eu aguardaria, né? Aguardaria um tempo mais. As pessoas que têm medo da situação atual, elas estão corretas. Assim como há uma grande quantidade de pessoas que você vê nas ruas vivendo como se estivesse normal a vida, né? Nós nascemos numa outra realidade. Eu estou com 54 anos e é a primeira vez que eu passo por uma realidade dessa. Passar 90 dias dentro de uma casa, e olha que minha casa é grande. Eu tenho, graças a Deus, tenho uma casa grande, tenho um quintal grande. Mas é muito. Chegou um momento, eu tive um momento aqui na minha casa mesmo que eu estava super estressado. É ruim, mas o protocolo ele veio apenas para que possam as pessoas perceberem que a gente pode estar caminhando para um processo de flexibilização. E quem vai determinar isso é o governador, quem vai determinar isso é a Secretaria de Saúde. São órgãos que a gente tem que respeitar, porque eles têm os estudos, tem o cientista lá mostrando a eles como deve se comportar para os próximos momentos, né? Então, não mudo com relação àquela minha opinião. Por mim, eu simplesmente esperaria até o fim. Mas, como gestor, eu tenho que ver o outro lado. Eu vejo o lado das pessoas que querem fazer atividade física. Então, quer fazer atividade física? Não é o ideal, mas quer fazer atividade física. Então, vamos seguir as normas, né? Vamos ter os 3 pilares mais importantes, que é o uso da distância, o distanciamento, a máscara, o uso da máscara e a higienização. Então, tendo essa base, a gente pode atender a essas pessoas, certo? Que necessitam estar o mais rápido possível para o seu normal. Mas tudo depende de como está o andamento desse negócio, dessa contaminação, né? Se Pernambuco já se estabilizou, se nossas UTIs estão eu já recebi algumas informações boas, né? Então, mas eu prefiro que as autoridades que falem a respeito, porque são elas as responsáveis pelo andamento do nosso combate a esse... Deixa eu tirar uma outra duvidazinha ainda sobre o protocolo. A gente sabe que quando a gente cria um ofício como esse, está elaborando a situação perfeita, que as pessoas vão se inscrever, vão pegar seu kit sem aglomeração e respeitando o distanciamento social e vão se largar dentro do seu tempo, dentro do seu pace. Eis que a gente tem um personagem na corrida, que é o Pipoca. Com esse período, é possível que eles cresçam, eles não entram nessa continha aí de distanciamento e largada a cada 30 segundos. Existe um planejamento da federação para esse público não pagante que vai participar
e não vai ter como respeitar a distância social, o distanciamento, porque ele vai se inserir no meio da corrida? Existe um planejamento para eles em específico? Isso. A planilha, como é que chama? O planejamento de uma prova vai depender muito do que o organizador traz para mostrar à federação. Não é o momento ideal para fazer corrida. Eu sei disso. Enquanto a gente tiver que se preocupar com o distanciamento e com a higienização, né, e o uso da máscara, nós não temos uma realidade normal. Muitas vezes, quando vai chegar uma pessoa perto de você, você já dá um passo para trás. É natural da defesa humana. Risco nós vamos sempre ter. Se aquele projeto está preparado para executar uma realidade de um excesso de pipoca. Eu sei que é muito difícil, já vi o organizador tentar corrigir a pipoca e não consegue corrigir a pipoca. Eu vi, por exemplo, corrida que o gradil se estendia até a cabeceira da ponte, mas a pipoca, ela largava naquele guarda-reio da ponte ali, a ponte giratória que dá para Boa Viagem. Eu já vi organizador que chegou aqui e disse assim, eu vou tirar essa pipoca. Aí botou lá umas 5 pessoas para tirar a pipoca. E teve um que foi querer ser agressivo com o organizador. No Brasil, a gente tem uma sociedade dinâmica, muito a gente tem muita gente que gosta de respeitar o direito do outro. E há alguns que gostam de que as coisas sejam do jeito que ela pensa. E nem sempre o que ela pensa está em desacordo com o que é a sociedade. Mas tem. Eu dos anos 80, eu fui corredor dos anos 80, a gente não entrava numa corrida de jeito nenhum que a gente não tivesse inscrito. Eu tinha uma vergonha tão grande de entrar numa corrida que eu não tivesse inscrito. Eu lutava para fazer minha inscrição, porque eu não queria, de forma alguma, entrar num evento sem número, tá o povo olhando para mim, eu tá lá, sem número lá. Pai, a gente vê tanta gente fazendo, às vezes gente que tem dinheiro. Eu vejo gente que tem seu salário lá de 6, 7 mil reais, 10 mil reais por mês, e correr da pipoca. Aí eu olho para a pessoa assim e disse, meu Deus, e passa na cabeça daquela pessoa. Poxa, é complicado, né? Como é que chama essa tal liberdade que a gente preza, que às vezes distorce dos valores, da ética e da moral, né? Eu posso até ser arcaico, eu nasci em 65, fui criado num regime meio assim, meu pai botava uma moeda na mesa e dizia, ó, quero ver, eram 9 filhos, pegar essa moeda para errar tudo. Então, para ele, 10 centavos e 10 mil reais era a mesma coisa. Então, hoje em dia é complicado. Vocês levantaram um tema que é muito difícil de se explicar por conta do que é a nossa sociedade hoje. Né? Nós temos gente que, não, eu vou fazer um treino em outro lugar, mas eu não vou entrar naquela prova para correr com número, sem número naquela prova. Eu conheço pessoas assim, mas eu conheço uma grande quantidade que... Olha, teve uma Cicorre que a gente botou uma pessoa para contar. Teve 252 atletas inscritos. Teve 264 atletas não inscritos. Ou seja, 100 e alguma coisa por cento a mais de atleta não inscrito. Você não calculou para 500 a prova, você calculou para 250. Como é que acontece um negócio desse? Aí aquele que corre devagar, vai chegar naquela água, não tem mais água para ir. Mas água é barato, você tem que botar à vontade. Talvez o pipoca seja um grande desafio, né, para a gente resolver. Tem jeito de fazer isso, só que aí vai ter que se... Exemplo, no posto d'água não haveria mais posto d'água, o organizador colocar lá que cada atleta vai levar sua água para o percurso. Tem tantas coisas que podem ser feitas, como é feito nas trilhas. As trilhas estavam colocando pontos para o pessoal abastecer os seus cantinhos.
É algo complicado. Mas no caso da corrida aí é mais complicado. E numa situação normal, para tirar essa pipoca, poderia se fazer funis dentro do percurso dos postos d'água, né? E aí teria pessoas para deslocar aquela pessoa para passar por fora das grades. Mas até isso, a gente no primeiro episódio do podcast Papo Corrida, a gente conversou com o Deco, num cenário que a gente não estava pensando sequer sobre pandemia, sobre coronavírus, pós-pandemia, nada disso. Ele, inclusive, já falou que já pensou em várias alternativas, tipo essa que você falou aí, que você está pensando justamente no pós-pandemia. Mas isso você acabaria implicando em deixar o atleta mais lento, em ocorrer um acidente durante a prova. E o que a gente vê é algo bem mais sério, porque eu acredito muito que pipoca vai continuar existindo. Mas a questão do pipoca hoje não trata-se de se é certo ou se é errado. Já passou desse limite. A gente está preocupado em, se existe hoje uma prova que o limite técnico é 100 pessoas, esse limite técnico de 100 pessoas tem que ser respeitada. Não se trata assim, a rua é pública, mas a questão hoje é sanitária. Agora o Pipoca, ele já tentou entrar no show de graça. O organizador está pagando aquele uso do solo ali. Ele paga toda aquela avenida. É cobrado a taxa da DIRCOM por todo o percurso. Né? Até dentro do shopping, naquela área do shopping lá, se paga DIRCOM, uso do solo. É complicado. Vou botar a arena, eu vou botar a minha arena lá dentro do shopping para não pagar a DIRCOM. Mas que se engana, ele vai ter que pagar. Ele paga o uso do solo. Então, Vamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E, Lidiane, o que você acha, hein, Lidiane? Há um desafio muito grande, independente de protocolo ou não, a gente tem um desafio muito grande pela frente. Muitos corredores vão ouvir esse podcast e alguns, com certeza, não aceitarão as justificativas do professor Daniel, o que é direito deles, né? E principalmente o seguinte, Washington, nós vivemos numa democracia, aceitar a opinião do outro, cada um. Agora, infelizmente, como órgão, a gente tem que ter a visão do que o órgão ele pode fazer. Ele não pode ultrapassar o seu limite. Eu não posso, como federação, gritar, vai abrir. Eu não posso. Eu tenho que esperar a ordem vir de cima. Se a ordem vier de cima, eu tenho que me adaptar ao que a ordem diz. Porque nós vivemos um grande problema da gente, né? Numa democracia e que a gente tem que respeitar. O que eu tenho para falar saiu a capa do Diário do Grande ABC do dia 15 de junho. E ela diz o seguinte: região abre o comércio. Agora é com você, cidadão. Eu acho que essa frase eu achei muito legal na manchete do jornal, porque existe a parte que a federação vai te dar a estrutura, o organizador vai fazer a sua parte, mas o restante é com o corredor. Ele tem que entender que ele precisa mudar de perfil. Ele passou. É como uma pessoa de 30 anos gorda que vive repetindo que era muito magra na adolescência. Era na adolescência, agora não é mais. É uma verdade. A gente corria de um jeito, agora a gente vai ter que correr de outro e vai ter que fazer a sua parte. Eu estou dizendo isso porque eu vi alguns questionamentos de colegas corredores com alguns pontos como esse protocolo não leva em consideração que a pessoa vai de ônibus, então ela vai ter um problema. Ele não leva em consideração que as pessoas se aglomeram para pegar o kit. Então, essa parte é com você. Você é que vai escolher se você vai dividir o Uber com 2 pessoas, se você vai sozinho de ônibus numa cadeira ou não. Existe um limite técnico do que a federação e o professor Daniel pode fazer por você. Você também vai escolher se pode se inscrever numa corrida ou não.
Se você acha, como eu, Lidiane, que sou asmática e cardíaca, não posso correr. Eu não tenho condições de entrar num evento porque eu não tive Covid. Fiz 2 testes, deram negativo até o momento de vocês estarem ouvindo esse podcast, eu acho que eu ainda sou negativa no Covid. Então, eu sei que eu não posso entrar no ônibus lotado. Eu sei que eu tenho que respeitar os 2 metros de distância. E isso não dá para cobrar da federação. Isso você tem que cobrar de você. É a sua parte para fazer o evento continuar. E é tudo no Brasil, ele está muito volátil. São Paulo abriu, São Paulo está estudando fechar para a quarentena de novo. Recife abriu, se os casos aumentarem no comércio, ele vai fechar. Se a gente quiser que tenha evento, é bom refletir que precisamos nos comportar. Escolhe uma pessoa para pegar 4 kits, vai junto, pensem em soluções para vocês terem o evento de volta, porque é uma coisa de conjunto, é uma coisa de construção social. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai chegar até evento de rua. Agora, se no primeiro evento que tiver, todo mundo se aglomerar e o SUS começar a detonar de caso, a gente não vai ter. É bem simples a regra. Mas tu falou do kit aí, mas não tem uma parte do protocolo que eu digo que a retirada do kit, o organizador ele pode fazer entrega domicílio, ou seja, fazer usar essa entrega de motoboy, etc. Né? Todo mundo vai ter que ser bem criativo nesse momento, né? Pronto, então, aí é aquilo que eu falei, que ele vai trazer a planilha para mim e vai mostrar. Então, eu vou ler lá, porque está no protocolo. Eu disse, tem um momento lá no protocolo que eu digo que a entrega de kit, ela poderá ser solucionada com o distanciamento das tendas, a quantidade de pessoas a mais para entregar, pode ser feito também através da entrega domiciliar. Aí o organizador ele vai escolher, não, eu vou botar muita gente, vou botar tendas no local da arena lá, o atleta pega aí, sai, vai embora para casa. Eu não vou mais usar o shopping, a loja lá do shopping. Naquele momento, realmente, aquela prova que usa a loja do shopping, ela não vai poder fazer. Porque nem a loja do shopping vai querer, porque existe protocolo para abrir o shopping e as lojas do shopping. E, na verdade, ela pode reduzida da prova. Né? Isso, então aí nem lá ela vai conseguir. Se ele chegar lá, eu quero botar a entrega dos kits aqui, o cara não pode. Eu já não posso receber a quantidade de pessoas que seria normal para a minha loja, eu vou deixar tu aqui. Nem que a vaca torça. É um serviço que não é, digamos assim, meio que comercial, né? Você está indo lá só de passagem no shopping, se você vai consumir algo no shopping ou não, é uma escolha sua. Pronto, então, é uma coisa que a pessoa que muitas vezes nem pensa nisso aí, o pessoal cobra de vocês, né, falando disso, mas eles nem percebem que eles estão falando uma coisa que já está proibido. A loja do shopping não vai aceitar que bote lá e tenha aglomeração. Pode ir no shopping, que está cheio de protocolo lá para entrar nas lojas, tudinho. E mesmo assim, ainda lá um descuido, começa a aglomeração. Então, vai ser muito assim de sensibilidade, se vai dar para fazer ou não. Eu vejo a maioria que eu conversei dos organizadores, os sérios mesmo, eles não estão querendo arriscar, não. Eles preferem ouvir o que vai sair dos protocolos. Os grandes organizadores das grandes corridas têm ligado para mim todo dia. E eles são unânimes em dizer, Daniel, olha, eu estou esperando realmente o que vai sair do protocolo do governador, porque para fazer, como é que chama, um evento e a gente descumprir as leis, a gente não vai arriscar nossas empresas a colocar nessa situação, não. Então, o máximo que pode acontecer é começar com os pequenos eventos. Aquilo que tu falou na outra vez, quando a gente conversou sobre as primeiras corridas que iam acontecer seriam as pequenas. Talvez essas venham a acontecer primeiro do que as grandes. Vale lembrar outro ponto, que o protocolo sugere
O governo do estado autoriza, o professor Daniel vai avaliar para ver se vai autorizar o evento, mas o dono do evento, o organizador, a empresa organizadora, também vai avaliar se é rentável para ela. Então, antes de todo mundo começar a limpar o tênis e colocar a roupa para fora, tem que lembrar que nem sempre vai ser viável ter um evento, estações com 50, 100 pessoas. Em Belo Horizonte, as academias foram autorizadas a abrir, permitiram cinco atletas a cada uma hora. Eles simplesmente, a maioria dos donos resolveu não abrir porque não era rentável. Economicamente também pode não ser. Então, energia, tem muita coisa a esperar. Energia. Então. Já chegamos ao fim de mais um podcast Papo Corrida. E Lidiane, suas considerações finais. E aí, o que achou hoje? Acho que a gente tem esperança. Acho que dá para ter esperança daquele bom comportamento do ser humano. A empatia. Eu sempre falo muito da empatia do próximo, do que você não só se autoavaliar, como proteger o outro também. E quero deixar um beijo. Um beijo bem grande para talvez o nosso primeiro fã fixo do Papo Corrida, que é Fernandes, meu grande colega Fernandes da Aeronáutica e participante da Cicorre assíduo. Um dia a gente vai trazer Fernandes para cá para contar como ele perdeu uma viagem para o Chile paga, porque foi perdido, mudaram a data da Cicorre no dia para votar no dia da viagem dele. Ele ainda vai contar essa história aqui para a gente. Também quero deixar um beijo para todos os corredores que estão aí se segurando firme em casa. E a gente sabe que tem gente passando por uma abstinência, se tremendo, acha que nunca mais vai usar o tênis, mas vai. A gente está, aos poucos, o professor Daniel está aí matutando, girando os neurônios para pensar em novidades. Vocês também podem sugerir, comentando com ele, e a gente vai chegar a um denominador comum. Um beijo para todo mundo. É isso aí, meu velho. Eu agradeço demais a todos, professor Daniel. Dê as suas considerações finais aí, rapaz. Diga aí pra gente. Bom, meus amigos, eu sei que é duro, tudinho, mas é um momento difícil. Nenhum de nós esperava passar por isso, nem, como eu sempre falo, nunca na minha vida pensei em passar. Nós estamos vivendo uma guerra, um combate à não infecção pelos vírus, mas eu tenho fé em Deus que a gente já está passando por isso e a gente vai sair mais forte, né? E quem sabe a gente começa a avaliar alguns outros valores que a gente deixava muitas vezes de lado. Nós tivemos momentos bons, né, para a gente poder viver em família, né? Muita gente que tinha uma vida corrida, a mulher trabalha, o homem trabalha. E nesse momento, a grande parte da população pôde viver o momento família, né? Tomar café juntos, almoçar, jantar, assistir televisão juntos. Fica um lado desse momento que a gente talvez não estava vivendo, né? Muitos aí de nós vivia num mundo super agitado, e aí a gente vai esperando os dias melhores, né? Quando esses dias melhores vierem, a gente vai saber aproveitar melhor, ver a vida de um outro lado, de um outro ângulo. Eu acho que vai ter um aprendizado grande, né, nessa volta, e os eventos vão ser mais glamourosos, né? Vamos ter aquela retomada das pistas, retomada as trilhas, country, etc. É preciso ainda a gente ter muito cuidado e aguardar, né? Maravilha. Então, o que eu tenho a desejar a todos é a proteção de Deus, né? Que Deus ilumine a todos e que a gente possa voltar a uma nova realidade, não só aqui em Recife, em Pernambuco, no Brasil, mas no mundo todo. Não é só aqui nós que estamos passando por essa situação, mas todos os países do mundo passaram e estão passando, né? Uns já saíram, outros estão saindo, outros ainda estão ali por alguma parte dessa pandemia, mas com fé em Deus,
toda a humanidade vai passar. Vamos sair dessa situação e vamos viver dias melhores. Parece até frase de música. Quase cantou um Jota Quest aí, sensacional. Jota Quest. Música bem lembrar a música. Ela querendo lembrar. É isso aí, meu velho. Com esse presidente quase um poeta que a gente encerra mais um podcast Papo Corrida, meu velho. Esse podcast que sempre sai às quartas-feiras, mas esse, se você está ouvindo no sábado, é porque saiu no sábado mesmo, velho. Porque a informação era tão urgente, tão necessária, que a gente abriu uma exceção. Você confere o podcast Papo Corrida em todos os aplicativos de podcast e de músicas. O Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Cashbox. O que você achar melhor, meu amigo. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço demais a Lidiane, agradeço demais a paciência de vocês, agradeço demais a presença do professor. Um beijo, um abraço e até mais.